Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias, convido você a abrir comigo a sua Bíblia, capítulo 20 do Evangelho de São Mateus, capítulo 20 do Evangelho de São Mateus, Mateus capítulo 20, a partir do versículo de número 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, rogamos que Tu nos abençoes de forma poderosa, pedimos que nos dê da Tua graça, da Tua unção e do Teu amor. Pedimos que fales aos nossos corações, que me use para a Tua glória e que o Teu nome seja glorificado, e somente o Teu nome, e para sempre. Amém. Eu vou aproveitar o tempo. Nós vamos ler o texto à medida em que a gente for explicando a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de tratar de dois assuntos. Nós estamos aqui às quartas-feiras estudando Jesus nos Evangelhos. E hoje eu gostaria de ver duas coisas de Jesus Cristo no Evangelho, que é a justiça e a graça, a bondade de Deus. Como é que essas duas coisas, elas se relacionam? Como é que Jesus é justo e é gracioso? Porque nós precisamos saber disso. São duas coisas que parecem antagônicas. Se Deus é justo, tem que me condenar ao inferno, porque eu sou pecador. Se Ele é gracioso, pode me salvar de graça. Mas a pergunta é, como é que um Deus justo salva um pecador gratuitamente, sem comprometer a sua justiça? E hoje nós vamos tentar ver isso nesta história. E quando a gente estuda esta parábola, nós vamos ver, porque nós já comentamos esta parábola aqui, na época em que nós estávamos ministrando a Escola Bíblica Dominical. E nós queremos pedir a Deus que abençoe também a sua vida, que está nos assistindo pelas redes sociais da nossa igreja. Então nós desejamos que Deus fale contigo, e eu queria pedir aos meninos que voltassem aí, pode deixar logo aí. Então nós vamos ver esse texto, e quando a gente vê esse texto, diz que o reino dos céus é semelhante a um dono de uma fazenda, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores. E naquela época, na época da colheita da uva, era uma época rápida. E Jesus, quando ele vai falar, ele fala de maneira das coisas que acontecem no dia a dia, mas naquelas coisas ele aumenta, ele coloca coisas que geralmente não aconteciam, que eram inesperadas, e aí é onde está a chave, para que a gente possa entender. Porque eu e você, a gente quer muito, a gente diz assim, Deus, cadê o Deus da justiça? A gente diz assim, Deus, por que fulano se elegeu, se o Senhor é justo? Eu e você muitas vezes questionamos a justiça de Deus, mas se Deus fosse agir, Deus não age comigo e com você por justiça.
Vou repetir de novo. Quando Deus lida com pecadores, o atributo dele chama-se misericórdia. Porque se não fosse a sua misericórdia, nenhum de nós estaria aqui. Estaríamos aqui. Então lembre-se disso. Quem diz assim, Deus, eu quero que tu seja justo comigo. Então se prepare para morrer. E ir para o inferno. E aí o que acontece? Jesus conta uma história que era muito comum. Quem tinha fazenda plantava, quem não tinha ia colher, ia trabalhar, ia aproveitar as épocas da colheita. Então, os pobres, os homens trabalhadores, eles pegavam suas ferramentas e iam para a praça, que era uma espécie de cine daquela época, onde você ia procurar emprego. E aí chegavam aqueles que precisavam de colhedores, de trabalhadores, e contratavam aquelas pessoas. Aquelas pessoas eram jornaleiras, é o que a gente chama hoje de diarista. Porque a lei dizia que o homem tinha que trabalhar no começo do dia e no final do dia ele tinha que receber. Porque naquela época era assim, eu trabalho hoje para comer amanhã. Então, se eu não trabalho hoje, eu não tenho o que comer amanhã. Então, aqueles homens vão para ali sabendo o seguinte, se ninguém me assalariar, eu não tenho nada para amanhã. E eu quero lhe dizer, se Deus não tivesse te contratado, você não teria nada para amanhã. E se você está aqui hoje, se pela graça de Deus você está me ouvindo aí na TV, ou pelas redes sociais, se você está vivo, se você foi alcançado pela graça de Deus, é porque Ele saiu de madrugada para nos contratar, é porque Ele quis nos abençoar, e não nós. Então, naquela época, você contratava as pessoas de manhã e mandava. E o dia era contado por hora. O dia para o judeu e o romano começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Era quando o sol nascia, começava o dia. Quando o sol se punha, terminava o dia. E o dia era contado de 6 às 7, primeira hora. De 7 às 8, segunda hora. De 8 às 9, terceira hora. E assim até às 18 horas. Então Jesus disse que aquele homem saiu de madrugada, por volta das 6 da manhã, para assalariar trabalhadores. E aí ele vai começar agora, diz assim, por que Jesus contou isso? Qual é o contexto? É que no capítulo anterior, Pedro disse assim, então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será de nós? Pedro pergunta isso no 19 e 27. Ele diz assim, o que será de nós, que abandonamos tudo para te seguir? E aí Jesus agora vai mostrar, para mim e para você, como é que ele age. Aí nós vamos ver o que ensina esse texto. A graça e não o mérito, preste bem atenção, é a base utilizada por Deus no lidar com o homem. Deus usa comigo e com você pela graça. A teologia, o ensino dos dias de Jesus é que você conquista tanto mérito a fim de conseguir convencer a Deus a te dar coisas boas. E nós temos essa teologia até hoje. Parece que está impregnada entre nós. A gente, quando está vindo para a igreja, dando oferta, entregando o dízimo fielmente, cantando, pregando, vindo. E eu queria convidar você para vir também para o culto de oração, que é o irmão de Najá que dirige, é diácono. E o que acontece? A gente, quando está assim, a gente imagina o seguinte, se eu pedir a Deus
Quem já sentiu assim, quando você está assim, bem com Deus, você diz assim, se eu pedir a Deus hoje, a resposta vem. Levante aí a mão. Ninguém, então é todo mundo desmantelado mesmo, né? Então é todo mundo errado mesmo. Então, quando eu e você, a gente está bem bonzinho, menino direitinho, a gente acha que Deus vai atender. Mas quando eu e você tivemos raiva da mulher, brigamos com alguém no trânsito, o cara trancou a gente disse assim, filho do cão. Chegamos atrasados na igreja, não damos o dízimo. Aí a gente acha agora, eu nem oro, vou pedir o pastor Pedro, que é o nosso decano, para orar por nós. Assim o judeu imaginava, que era por mérito, e tem um monte de gente lidando com Deus por mérito. Esse não é o caminho de Deus. Deus não lida comigo e com você pelo mérito. Pastor, então quer dizer que a gente vai agora viver de qualquer forma? Não, mas é saber que eu nunca posso fazer o suficiente para conquistar a graça de Deus, por isso ela é graça. E aí o que acontece? Como é que Jesus vai agora ensinar? Então Jesus resolve contar uma história. Tem idoso, tem idosa, tem gente letrada, tem gente que não sabe ler, e Jesus vai falar sobre justiça e graça. Como é que isso funciona na prática? Aí ele conta uma história. Ele diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Jesus deliberado e astutamente conduz os ouvintes em estágios, certo? Até que eles entendam que se a generosidade de Deus tem de ser representada pela de um homem, esse homem seria diferente de todos os que já foram encontrados. Então, Jesus chega e diz assim, olha pessoal, tem um homem contratando trabalhadores, nada de novo. Tem trabalhadores precisando de emprego do dia, nada de novo. Mas Jesus vai falar de um homem que contrata pessoas no começo do dia para trabalharem para o jornal, daí vem a história, jornada de trabalho, que era chamada de jornal e hoje nós chamamos de diária. E aí o que acontece? Aquele homem sai de madrugada e ele contrata pessoas para a sua vinha. E aí ele faz um acordo para o pagamento. Nós já vimos que o pagamento era por diária. Então diz assim, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Ele chega e diz, quem está precisando de trabalho? É claro que todo mundo levantou a mão. Então ele chega e ele faz uma proposta maravilhosa. Naquela época, quando você tem colheita e você tem muita gente desempregada, você oferece o que você quer. E a pessoa, por força das circunstâncias, acaba aceitando qualquer emprego, porque ele tem que comer amanhã, qualquer dinheiro. Mas aquele homem chega e ele diz, olha, eu estou pagando 1 denário. O denário era equivalente a 10 jumentos. Então era um ótimo pagamento por um dia de trabalho. Porque muita gente oferecia metade disso, sabendo, rapaz, todo mundo está com fome. Ninguém vai deixar de querer qualquer coisa que eu oferecer. Mas Jesus começa a ensinar logo um homem que diz, eu quero pagar, mas pagar muito, para você trabalhar de 6 às 6 da noite. E o povo diz, está certo. Então fizeram um acordo, nós estamos acordados de que você vai trabalhar de 6 às 6 da noite. E eu vou dar a você 1 denário. As pessoas estavam felicíssimas.
Dá até para imaginar se a pessoa mandando dizer, vai dizer para a mulher, para os meninos, que amanhã tem picanha, mas não é aquela do outro, não. É picanha de Jesus, que vem mesmo. Porque a outra até hoje não apareceu, nem costela. Então o que acontece? Agora está todo mundo feliz, sabendo que você está empregado. E não existe coisa melhor do que você estar empregado sabendo que o dinheiro vem no final do mês. E aí eles agora estão felizes, alegres, porque conseguiram um trabalho e vão ganhar bem no final do dia. Então eles foram felizes. Olha lá. E aí agora, eles estão trabalhando ali, felizes, porque eles sabem que vão ganhar e vão ganhar bem. E aí o que acontece? Jesus começa agora a introduzir coisas que não aconteciam, para chamar a atenção das pessoas. Saindo pela 3ª hora, ou seja, 9 horas da manhã, ele foi 6, agora ele vai 9 horas, a 3ª hora, e diz assim, e viu na praça outros que estavam desocupados, ou seja, gente que não conseguia emprego. E o que parece aqui é que esse homem não estava precisando, que ele já tinha contratado todo mundo. Mas ele olha e vê gente desocupada. E eu quero aplicar hoje isso. Eu quero dizer, Deus já tinha chamado tanta gente. Durante toda a história, e principalmente do cristianismo, Deus tem chamado Paulo, Pedro, Tiago e João, mas ele resolveu dar mais uma volta na praça e encontrou a mim e a você que estávamos perdidos, desesperados, entristecidos, que ninguém quis, que ninguém queria, que ninguém valorizou, e ele disse, vão para a minha vinha. E você que está me ouvindo hoje, eu quero dizer uma coisa, Jesus continua dando voltas pela praça, e encontrando gente que ninguém quer, e encontrando pessoas que ninguém valoriza, e contratando gente que ninguém contratou, e dando valor a quem nunca teve aqui nessa terra. E aí, diz assim, e disse-lhes, ide vós também para a vinha. Ou seja, vocês acabam de arranjar emprego. É isso que Deus faz. É abrir porta onde não tem. É sarar quem ninguém sara. É chamar quem ninguém chamava. Então, se você veio aqui hoje triste, desanimado pelas lutas e até com Deus, saiba o seguinte, você estava 9 horas e ninguém passou para te chamar. Você não foi convocado na primeira leva. Você já estava pensando em desistir, mas o Santo Filho de Deus passou e chamou você e disse, vá para a minha igreja, vá para o meu reino, vá trabalhar para mim, vá ser meu. Venha ser meu. Isso já é motivo para a gente sair daqui hoje assim, regenerado, refrigerado, restaurado, jubiloso, dizer assim, puxa vida, pastor, eu estava assim. Porque eu sempre digo, eu não tenho nada para dizer para você. Quem tem é Deus. Eu não invento pregação, eu só explico o que Ele mandou. E aí diz assim, e vos darei o que for justo. E eles foram. O homem disse, vocês estão aqui 9 horas? Ninguém contratou vocês, não. Vão para a minha vinha. Eles, pela fé, disseram, vamos. É aquela história, cavalo dado, você não olha os dentes. 9 horas da manhã, alguém contratar. Aí o povo que estava assim deve ter pensado, que homem é esse? Que homem é esse? E é isso, meu irmão, que nós precisamos saber de Jesus. Que ser humano é esse que chamou gente como eu e como você? Que por qualquer coisa.
Eu vejo gente que muda de time porque o time apanhou. O meu passou 8 anos na Série C, não deixei de amar. Como é que eu vou deixar de amar a Deus? O grande problema é esse, meu. É porque eu conheço um monte de gente que diz assim, não, pastor, eu fiquei tanta raiva quando o Fortaleza perdeu, que eu deixei de gostar. E eu não torço mais nada. Eu digo que você nunca foi torcedor. Porque se você é torcedor, você é na Série D, no campo da várzea, na beira da praia, você não deixa de amar. É muito fácil amar só quando está bom. Assim é com Deus. Deus não ama a mim e a você só quando a gente está legal. Deus nos ama mesmo quando a gente está repudiado, rejeitado, que ninguém quis, que todo mundo jogou fora, que todo mundo contratou, e você ficou ali, e eu. Aí ele passa e diz assim, você que ninguém quis, eu quero. E aí, agora diz assim, o dono continua chamando, homem para gostar de arrumar empregado. E tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, ou seja, meio-dia, na hora do almoço, ninguém está esperando. E o povo que está ouvindo diz, rapaz, esse Jesus aí não deve entender nada de contratação. Saiu 12:03 da tarde para contratar. Irmãos, Jesus saiu 12:03 da tarde, quando eu e você já estávamos nas últimas. Tem um monte de gente que Jesus não contratou quando você era menino. Que você não teve a sorte de ser assim como os filhos do nosso querido pastor Frota, que começam cedo, que tem um pai que ensina a palavra de Deus. Não, nós estávamos esbagaçados. E já chegando às 3 da tarde, caminhando para o fim do dia, nem almoçado aquele povo tinha. Já sem esperança, todo mundo ali sentado, não vou para casa, porque é melhor, tem horas que é melhor você ficar sentado no banco da praça que enfrentar a patroa brava. E eles disseram, se ele enfrentar a mulher, eu vou ficar aqui. Mas, para surpresa deles, lá vem aquele senhor. E passou meio-dia e disse, vocês ainda estão aqui, desempregados estamos, vamos para a minha vinha. E o povo foi. 3 da tarde, faltando 3 horas só para terminar, ele passou. E disse, vão para a minha vinha. E o povo foi. Isso significa fé, é você dizer, o homem está mandando. Ele assalariou gente de manhã por 1 denário. Eu não sei quantos réis eu vou ganhar, mas eu sei de uma coisa, que esse homem é justo. Ele não me diz quanto vai me dar, mas eu creio que ele vai me dar o suficiente. E aí foram crendo na justiça do homem. Porque, irmão, a coisa melhor que tem é você ter um patrão justo. E se você é patrão, é você ser justo. A coisa que Deus mais abomina chama-se injustiça. E aquele homem disse, vão trabalhar na minha vinha e eu darei o que for justo. Agora ele não contratou nada. Ele apenas mandou. E diz assim, versículo 6, e por volta da hora 1/10, 17 horas. O dia terminava às 6, ele vai às 5 da tarde. Aí o povo fica assim, mais doido ainda, quem vai contratar alguém para trabalhar 1 hora? Quem vai contratar? Era isso que chamava a atenção, as pessoas precisavam. Quando Jesus fazia isso, as pessoas ficavam assim, todo mundo ficava assim. Eu fico feliz quando eu estou pregando aqui, que tem senhoras que chegam para mim e dizem, pastor, o senhor devia pregar mais tempo. Eu digo, falo com o pastor Frota. Digo, falo com o pastor Teixeira. Mas pastor, eu nem me bulo. Eu digo, é o novo. Ela diz, eu fico assim que eu nem olho para outro canto. Eu digo, glória a Deus. Esse quando o senhor vai pregar de novo? Eu digo, aí minha irmã, só Jesus sabe. E aí o que acontece?
Diz assim, e saindo a hora 1/10. Ninguém esperava. Tem gente ali no banco da praça que já devia estar dormindo. Que ninguém passou o dia inteiro ali. E diz assim, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Só passou gente aqui de todo jeito. Todos foram, mas nós não. E há momentos na minha vida e na sua em que você diz assim, escolheram a todos, mas a mim não. Parece que eu fui rejeitado. Parece que eu nasci para sofrer. Parece que eu nasci para viver assim. Onde é que está a justiça de Deus? Porque tem gente que vive encucada, dizendo assim, pai, tanta gente tem caminhoneta, tanta gente ruim, está prosperando, e eu, teu servo, tua serva, vivo doente, sem dinheiro, os filhos atribulados. Muita gente fica assim, porque crê na teologia do mérito. Porque crê que um dia vai ser tão bom que Deus vai reverter as coisas. Ou que nunca vai ser tão bom a ponto de agradar a Deus, então ele já está conformado com a desgraça. E é por isso que nós temos 70 dias de oração, corrente não sei de quê. Porque as pessoas acham, rapaz, vamos mudar as coisas, o negócio está ruim, como é que a gente faz? Ao invés da gente confiar na justiça de Deus, a gente procura, pastor Pedro, vamos dar um jeito. Vamos botar aqui 70 dias de oração para esse povo vir para Deus mudar a vida dele. Aí a pessoa vem e ora 70 dias e arruma mais 70 problemas. E aí diz assim, rapaz, quanto mais eu oro, que você vai ver. Por isso é que nós temos tão pouca gente orando. Você vem aqui, venha ver aqui os irmãos orando, antes do culto, para você ver quanto, né, irmão de Najá? Quantos tem? Que a pessoa começa a orar, o diabo começa a se levantar. Você começa a orar, o diabo começa a se levantar. Quanto mais você ora, mais ele ataca. Para quê? Para você desistir. Aí você diz assim, rapaz, você fica católico e diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então eu vou parar de orar. Porque até as nossas orações, tem um monte de gente que é assim, não precisa estudar, não precisa ler a Bíblia, não precisa compreender. Mas o grande problema é que nós queremos conquistar Deus pelos nossos méritos. E a gente diz assim, pai, já que o senhor não está olhando, eu vou pegar o senhor pelas bitacas. Então eu venho aqui 70 dias igual aquela viúva, vou bater na sua porta. E eu estou orando aqui, e quem vai orar por mim é o irmão de Najá. E a coisa vai virar. E aí a pessoa começa a orar 1 dia, 2 dias, 3 dias, e a coisa piorando, e o negócio ficando feio. E o pobre irmão de Najá deve estar preocupado, dizendo assim, já tem um pouco a gente, mas o pastor falando assim. E aí o que acontece? Quando aqueles homens estão ali, que percebem que não vão ser mais, que ninguém vai passar 5 horas da tarde para contratar alguém para trabalhar 1 hora. Lá vem o homem. Eu quero dizer, quando a gente não espera, lá vem o homem de branco. Quando eu e você não esperamos mais, quando a gente já desistiu, quando todo mundo esqueceu, quando ninguém espera mais, quando você já desistiu, quando você já jogou a toalha, quando você não esperava mais, quando você achou que não tinha mais segredo, mais resposta, quando você achou que no outro dia não tinha nada para comer, não tinha o que dizer em casa, lá vem o homem de branco. Jesus vem quando eu e você já desistimos. O maravilhoso é que muita gente que está me ouvindo e vai me ouvir é você mesmo. E gente que está me ouvindo aqui, Jesus vem porque você já desistiu.
E ele virá no momento em que você disser assim: Senhor, já não estou mais esperando. Já orei, já fui à corrente, já fiz tudo o que podia, já andei por cima de sal, já chupei bombom ungido, já bebi um garrafão de água ungida, nada deu certo, pastor. Fui em pastor como Roy Durma, nada deu certo. Jesus, eu não sei mais o que fazer com aquele filho, eu não sei mais o que fazer com o meu casamento. Senhor, eu já estou para explodir, eu estou para me desviar. É quando você começa a dizer assim que Jesus diz: olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui. Sabe por quê? Porque se ele fizer enquanto nós temos força, a gente vai dizer: fui eu. Se ele tivesse contratado essas pessoas aqui de manhã, eles teriam dito: ora, trabalhei o dia todo, mereço ganhar um denário. Mas aí agora esses homens ficam: que homem é esse? O que eu vou fazer? E aí eles vão lá, imagine o gosto que eles vão para trabalhar. Mas imagine o que não deve estar passando na cabeça deles. Uma hora. Mas uma hora é melhor que nada. E eles confiavam na justiça desse homem. Aí o que acontece agora? A graça, vem a graça de Deus. Até agora eles estão confiando na justiça. Eles sabem que esse homem é justo. E eu e você precisamos saber: Jesus é justo. Eu posso confiar nele, que o homem pode não me pagar. O homem pode me decepcionar, mas Jesus Cristo nunca me decepcionará. A pergunta é: a quem eu sirvo? A pergunta é: você serve à Bela Vista? Você serve ao protestantismo? Porque nós temos que saber em quem nós confiamos. Que tem um monte de gente que confia em igreja. Igreja é feita de homens. E onde tem homem, tem fracasso, tem erro. E aí agora aqueles homens vão confiar em quem? Naquele homem. Ele diz: nós não temos tempo para fazer um trabalho tão bom. Não há enxada que faça um trabalho tão bom para esse homem. Mas eles foram para a vinha. E aí agora vai se manifestar a graça de Deus. Ao cair da tarde, ou seja, chegou 6 horas, terminou o expediente, todo mundo foi tomar um banho. Disse o senhor da vinha ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Agora chegou a hora do pagamento. Só que ele diz diferente. Ele diz assim: começando pelos últimos e indo até os primeiros. Ele disse: agora eu vou mostrar a minha graça, a minha generosidade. E a graça de Deus, ela nos coloca pelo avesso. A graça de Deus, ela mostra quem nós somos de verdade. E aí o que acontece? O homem chama todo mundo e diz: pessoal, venha para cá. Chegou a hora do pagamento, está todo mundo ali feliz. Trabalhei, vou ganhar. Hoje eu vou colocar 1 denário no bolso. Hoje, quando eu chegar em casa, a mulher vai ficar sorriso de orelha a orelha. Está todo mundo feliz. E aqueles do primeiro devem estar pensando assim: coitado daqueles que trabalharam só 1 hora. Coitado daqueles que chegaram às 9, mas eu não. Eu estou de boa. Aí diz assim: vindo os da hora 1/10, os que trabalharam só 1 hora, recebeu cada um deles 1 denário. Aí onde o povo fica: como é que pode? Que negócio é esse? Parece injusto. Parece injusto você dar 1 denário a quem trabalhou 1 hora. E ele diz assim:
Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Quando eles foram, disseram, se ele deu 1 denário para aqueles, imagine para nós que estamos aqui desde 6 da manhã. Porém, também estes receberam 1 denário. Agora a graça, ela nivela os homens. Vou dizer de novo, a graça nivela os homens. Na graça de Deus não tem pastor Gilberto, nem pastor Frota, nem diácono, nem presbítero, nem mulher, nem homem, nem branco, nem preto, nem pobre, nem rico. Todos nós somos do mesmo tamanho diante de Deus. Tudo que nós vamos receber é graça. Tudo que nós temos é fruto da graça. E aí ele fez isso justamente para que o nosso coração se manifeste. Porque Deus faz coisa, irmão, para revelar a gente pelo avesso. Para dizer, eu vou te mostrar que tu não é gente tão fina como você imaginava. Vou mostrar que você não é tão bom como você imaginava. Porque o maior conflito da gente é assim, eu estou tão bem, eu estou tão direito, eu deixei a cachaça. A gente pensa que ter deixado o pecado é um favor que a gente fez para Deus. A gente diz assim, eu me prostituí, agora eu não me prostituo mais. A gente passa até na cara de Deus, Senhor, quando eu vivia lá fora, eu era mais feliz que agora. Deus disse, é mesmo, filho. Você acha que você fez um favor para mim? E aí o que acontece? Aquele homem agora, ele diz assim, mas o proprietário é a justiça. Respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, você sou justo. Nós não acertamos de manhã que era 1 denário? Você disse, acertamos. 1 denário pelo dia todo? Foi. E o que eu estou lhe pagando? O que eu estou te pagando? 1 denário. Então eu sou justo. Então por que você está aí reclamando? Por que vocês ficaram, no grego é gonguizo, é assim, mas como é que pode, eu pensei que eu ia ganhar mais. Na justiça é assim, ó, eu acertei com você 1 denário, e não estou pagando menos que 1 denário, estou te dando o que nós acertamos de manhã. Isso é justiça. E nós muitas vezes queremos justiça. Nós queremos justiça. A gente quer ser tão bom para alcançar a justiça de Deus. Senhor, um dia eu vou conseguir, Senhor. Um dia eu vou orar tanto, um dia eu vou ler tanta Bíblia, um dia eu vou dar tanto dízimo que eu vou te dobrar. E aí ele diz assim, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? O cara vai dizer, eu não estava lembrando disso, que eu combinei com o senhor 1 denário, e quando eu combinei, fiquei feliz. Que a graça de Deus faz o religioso ficar com raiva. A gente fica feliz, alegre, glória a Deus, Jesus me salvou. Aí a gente começa a vir para o culto e tenta ser crente da marra. Bota um paletó, uma gravata. Teve um aqui que um dia estava ali pertinho de mim, e o pobre do irmão chegou aqui, foi dar uma saudação e disse, boa noite. Ele lá não tinha dado um glória. Que boa noite, é glória a Deus. Eu olhei assim do lado. É a paz do Senhor. Quer dizer para você, boa noite, bom dia, oi, graça e paz, shalom, caris kai heirene. Desde que você dê com o coração, é bênção de Deus. Mas tem gente que é tão fanático que se você não cantar 3 hinos, ele diz assim, faltou 1. Parece que se você cantar 2 hinos, o culto não foi completo. É esse tipo de gente que quer conquistar Deus, quer fazer igual Nirode, vamos fazer uma escada, a gente invade os céus, toma dos deuses, e aí Deus diz, meu filho, nem eu, até eu você quer me derrubar? E aí ele diz assim, toma o que é teu e vai-te. Mesma coisa que Jesus disse para o capeta. Vai-te. Ele disse, olha, você não queria justiça? Então está aqui, estou sendo justo.
mas amanhã eu não te contrato mais. Você só deu para hoje. Aí ele diz assim: pois eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Onde é que está a bondade? No dono da fazenda. Ele diz: sou eu que quero dar a ele. Eu sei que ele precisa, eu sei que a mulher dele está sonhando, eu sei que ele passou essa 1 hora trabalhando, pensando que ia ganhar R$1.000, pensando que não ia ganhar nem sequer para comprar um caroço de feijão, mas eu sei que ele tem menino, eu sei que ele está sofrendo, eu sei que ele é pai de família. Você acha que Deus não sabe o que você está passando, homem? Você acha que se aquele homem pensou na família, você acha que Deus não sabe o que eu e você estamos passando? E aí aquele homem diz: eu quero dar tanto a ele quanto a ti, ou seja, eu quero fazer os dois felizes. Mas você é um caso de justiça, esse aqui é um caso de graça. Sou eu que sou justo e sou eu que sou bom. Jesus é justo e Jesus é bom. Jesus é justo e Jesus é bom. E é por causa da sua bondade que nós estamos aqui hoje à noite. Saiba de uma coisa: você nunca vai conquistar Deus pelo mérito. Pastor, então vamos para o demérito? Não. Mas saiba que tudo o que você fizer é graça. O que é, pastor? Se você der todo o seu dinheiro, é só ação de graça. Se você der todo o seu suor em trabalho para Deus, não passa de ação de graça. Se você fizer tudo na vida, você nunca vai conseguir conquistar a graça de Deus. Você jamais vai conseguir conquistar pelo mérito. Mas aquele homem agora disse: vai embora, porque eu quero ser bom com ele, como eu fui com você. Eu estou dando a ele não porque ele mereça, mas porque ele precisa. As nossas orações vão mudar quando a gente começar a vir para a oração e dizer: Senhor, eu nunca vou orar tanto que eu consiga receber, mas Tu vais me dar, não porque eu orei todos os dias, mas porque tu vistes todos os dias o quanto eu preciso. Porque eu e você devemos orar todos os dias, não para dobrar o coração de Deus, mas para dizer para Ele que o nosso já está dobrado, mas para dizer para Ele que nós precisamos dEle. É chegar aqui, dobrar o joelho e dizer assim: Senhor, ninguém me contratou, ninguém me quis, todos me abandonaram. Senhor, se depender de mim, amanhã eu não tenho o que comer, no final do mês eu não tenho como pagar as contas. Se depender de mim, não há como segurar o emprego, não há como segurar a empresa. Se depender de mim, não há como segurar o casamento. O diabo vai destruir. Mas eu estou orando aqui porque eu confio naquele que passa 9 horas, que passa meio-dia, que passa 3 da tarde, que passa quando ninguém mais espera. E Senhor, dá-me graça para quando ninguém mais esperar, quando até eu mesmo já tiver desistido, eu possa ver o Senhor caminhando na minha direção e dizendo: vai para a minha vinha, vai para a minha vinha. E eu quero dizer hoje à noite que Jesus está buscando pessoas na última hora. Você que está me ouvindo, você que está me ouvindo aqui, talvez você chegou aqui hoje porque eu percebi gente aqui com a voz, com a manifestação não verbal, assim de sofrida.
de desanimado, de para baixo, de parecer que estava um peso na cabeça. E eu quero dizer para você hoje, que Jesus Cristo é aquele que vem 5 horas da tarde e chama gente que já está desanimado, que já estava dormindo, gente que estava sofrendo, gente que não sabe o que fazer, que não tinha mais uma luz no fim do túnel, que só estava pensando em como ficar calado, envergonhado diante da mulher. E quando ninguém podia aparecer, apareceu alguém e disse: você está empregado. E eu quero dizer para você hoje à noite, quando ninguém aparecer, quando todas as portas estiverem fechadas, vai aparecer o Senhor Jesus na tua história. E ele diz assim: porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ele diz: olha, o dinheiro é meu, não posso dar para ele que está precisando. Preste bem atenção, Deus não nos dá porque nós oramos 70 dias, Deus não nos dá porque nós jejuamos, Deus nos dá porque nós precisamos. Deus não dá porque eu oro, Deus não dá porque eu jejuo, Deus não dá porque eu sou um bom menino, Deus dá porque eu preciso. Pastor Gilberto Rebouças: e é errado orar 70 dias? Não. A Bíblia diz para orar todo dia. Agora chegar para Deus e dizer assim: Pai, Tu conheces as minhas necessidades, Tu sabes que eu sou insuficiente, porque a Bíblia Sagrada diz que Ele eleva os humildes. Então, quando nós reconhecemos a nossa insuficiência, Deus entra com a sua suficiência. Pastor, nós temos tanta gente orando e tão pouca resposta. Sabe por quê? Porque a gente vai para Deus dizendo que a gente pode. Pai, eu posso, e eu vim aqui para o Senhor me dar força. Pai, eu quero ganhar um monte de almas, e eu estou aqui orando para o Senhor me usar. Aí Deus olha e diz assim: está se achando, meu menino. Ele acha que ele pode ganhar alma sem mim. Ele acha que ele pode trabalhar e manter o casamento dele seguro, e a mulher dele dentro de casa, e os filhos, tudo na força dele, porque ele está orando. Agora, quando você chega para Deus e diz: Senhor, se não for Tua graça, minha mulher vai embora. Se não for Tua graça, meus meninos vão todos se desviar. Se não for Tua graça, eu não pago a conta da água. Se não for Sua graça, eu não sou pastor. Se não for Sua graça, eu não tenho coragem de vir de noite para a igreja. Se não for Sua graça, eu nunca vou ter os anos de crente desses pastores. Se não for Sua bondade, eu não vou a lugar nenhum. Senhor, sem Ti eu não tenho coragem para nada. Senhor, muitas vezes eu não quero nem ir à igreja. Senhor, eu venho à força, Senhor. Eu leio a Tua palavra à força, Senhor. Eu não tenho mais coragem para dobrar o joelho, e eu estou aqui porque eu preciso de Ti. Chega de você se achar. Chega de você achar que vai ter tanto mérito, que vai conseguir agradar a Deus. Chegue e diga: Deus, eu nunca vou Te agradar. Nunca vou ser bom o suficiente. Por mais que eu creia, por mais que eu estude, por mais que eu ore, por mais que eu cante, eu nunca vou ser tão bom. Mas Tu sabes que eu preciso. Deus diz: agora sim, agora meu menino começou a crescer. Agora nós começamos a falar a mesma língua. Você diz assim: Pai, eu não posso ganhar uma alma. Deus diz: acertou. Mas eu vou usar você para ganhar milhares de almas. Você disse: se o Senhor esperar por mim, nunca vai ouvir uma oração que preste. E aí Deus diz: mas o meu espírito vai mexer com você, e você vai começar a chorar, e você vai orar segundo a minha vontade. Você diz: Pai, se depender de mim, eu acabo com o meu casamento. Deus diz: agora sim,
Ajuda-me, pai. Aí você diz: agora eu vou te ajudar a ser uma esposa melhor, um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, porque agora você descobriu que sem mim você não pode fazer nada, que não é mérito, é graça. E eu vou repetir: não é mérito, é graça. Não é mérito, é graça. Não é mérito, é graça. Você nunca vai ter tanto mérito que consiga algo de Deus. Tudo que Ele te dá é pela graça. Que Deus abençoe.